Beber um pouco de água aqui, né? Tá, pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra registrar um pensamento que tem me incomodado muito ultimamente. E eu vou falar sobre fotografia esportiva. Eu trabalho com a fotografia esportiva há uns 2 anos. Eu sou iniciante, eu coloco eu como iniciante na área. E tenho reparado que ultimamente aqui na minha cidade tem crescido muitos fotógrafos novos. Então tem entrado muita gente nova na fotografia. E por conta disso, os valores que normalmente a gente cobra, eles têm diminuído. Então, por exemplo, uma foto que a gente cobrava R$13,90, agora tá por R$9,90. Então, o que me incomoda é isso, a desvalorização que a nossa área tá tendo. Por que isso acontece? Porque tá tendo um aumento na concorrência e quando tem muito mais fotógrafos fotografando o mesmo esporte, a tendência é que os preços caem. Outra coisa é que esses fotógrafos são iniciantes, então eles não sabem muito bem como cobrar inicialmente, então eles jogam um preço abaixo para que eles consigam vender as fotos. Caralho, esse jogo não inicia, mano. O que tá acontecendo nessa merda? Tô tentando jogar um FIFA aqui e tá foda. Tá, voltando no assunto, é isso. O nosso mercado aqui na minha cidade, que é Vitória da Conquista, ela tem desvalorizado. A fotografia esportiva, ela tem desvalorizado. E eu fico com receio de, a longo prazo, piorar ainda mais. Então, eu comecei a refletir muito sobre o que eu posso fazer para reverter isso. E algo que eu pensei é focar em um esporte só. Por exemplo, eu me especializar, eu me especializar em um estilo de fotografia. Por exemplo, eu tenho um perfil que anteriormente era um perfil geral de fotografia. Então fazia fotografia de muita coisa. Então fazia fotografia de esporte, de casamento, de retrato, de shows, eventos em geral. Então era um perfil focado em fotografia no geral. E aí conforme eu fui pegando experiência, eu fui moldando ali e tendo a experiência, eu fui excluindo alguns nichos, né? Algumas áreas da fotografia. E fui me especializando e focando nas quais eu tinha mais afinidade. E também tem a questão de percepção do cliente. Quando o cliente vê que a gente faz muito trabalho, vários estilos de fotografia, ele não sabe ao certo se a gente é a pessoa ideal para fotografar o evento dele. Então, se um cliente vê que eu fotografo esporte e ele tá precisando de um fotógrafo que faça casamento, provavelmente ele não vai me escolher, porque eu não tenho muitos trabalhos desenvolvidos naquela área. Então é por isso que eu tô me especializando em fotografia de esporte e me aprofundando ainda mais. Tipo assim, não é só fazendo fotografia de esporte em geral, eu tô fazendo fotografia de basquete. Aqui na minha cidade, o basquete ele não é forte. Pra falar a verdade, no Brasil todo, o basquete é meio fraco, né, se comparado com os outros esportes. No alcance, né, eu tô falando no quesito alcance e de popularidade. Então, é meio arriscado eu tomar essa postura de fazer fotografia de basquete, sendo que aqui na minha cidade mal tem basquete. Então, nessa situação, o que eu faço, né? Eu sei que aqui rola futebol, rola muita corrida, e são os esportes assim que eu realmente gosto de fazer. Então, eu tô criando perfis focados em diferentes esportes. Então, tem um perfil que eu comecei agora recentemente, que é de corrida. Então, esse perfil só vai ter fotografia de corrida. Vai ter um outro perfil que eu tô pensando em criar que vai ser só sobre futebol. Então vai ter um perfil somente com fotografias de futebol. E o de basquete vai seguir a mesma ideia. Por que eu faço isso? Para concentrar as pessoas certas no meu perfil. Então o pessoal que gosta de basquete vai ter um perfil focado só para basquete. O pessoal que gosta de futebol vai ter um perfil focado somente em futebol. Então, essa é a minha postura para tentar aumentar o meu valor como fotógrafo, né? Então, quando um cliente for me contratar para ser o fotógrafo de futebol, por exemplo, vai ter um perfil somente de fotografias de futebol. E ali eu posso mostrar o meu valor, porque eu tenho conhecimento, eu tenho a especialização na área. E vai ser um perfil focado somente nessa área. Então é por isso que
que eu tenho me comportado dessa forma no meu Instagram. E aí, a questão que eu tava falando lá atrás era de quando você faz fotografias em geral, a percepção do cliente fica meio que bagunçada e incerta sobre o seu trabalho. Isso pode ser um fator que atrapalhe. Então é por isso que eu tô criando perfis especializados em diferentes áreas. Fazendo dessa forma, eu consigo aumentar o valor das minhas fotos. Tá, e aí voltando lá no começo, falando sobre essa concorrência, tem muitos fotógrafos que não são efetivamente da área. Eles possuem a fotografia como um segundo trabalho. Quando eles se comportam dessa forma, isso pode desvalorizar o trabalho de geral. Eu não tô dizendo que é errado, sabe? Tem muita gente que tem trabalhos duplos por aí, que fazem 2 trabalhos, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Mas a questão é que quando esse fotógrafo iniciante ele possui um trabalho que não é a principal fonte de renda dele, não é o principal fator de investimento dele, ele deixa meio que de lado a fotografia e não pensa em se especializar, não pensa em desenvolver uma melhoria, entendeu? Eles pensam que é apenas um trabalho extra que vai agregar ali a curto prazo, a médio prazo, e é isso. E eu trabalho com a fotografia pensando a longo prazo. Eu não penso em desistir da fotografia daqui uns meses. E para mim não tem ideia de término. Então, voltando lá no assunto da fotografia sendo desvalorizada, tem muito cliente que tem reclamado que as fotos de R$10 tão caras, entendeu? Tipo assim, uma foto por R$10, pra minha cidade aqui, pros clientes daqui, é muito caro. É um absurdo eu cobrar R$10 por uma foto. Quase foi gol. Né, teve um acontecimento recentemente aqui quando eu fui fotografar futebol, e eu tava ali divulgando meu trabalho, né, me apresentando pros pais das crianças, que eu tava fazendo esse serviço de fotografia, que eu tava apresentando o meu trabalho. E aí chegou um pai e falou, e perguntou, as fotos não vão sair por R$10 não, né? E eu falei, sim, as fotos sairão por R$10. Você tá achando que tá caro? Olha que assistência deliciosa, cara. Aí o cara falou, não, R$10 é caro, você tem que cobrar menos, pelo menos R$8 pelas fotos. Eu falei, realmente tem fotógrafos que cobram um valor a menos, mas não é o meu caso. Eu valorizo as minhas fotos e eu levo em consideração a minha experiência, a minha qualidade, o meu investimento na fotografia. E aí ele tava meio que debatendo comigo, falando que era um absurdo eu cobrar R$10 por uma foto. E sabe por que ele tem essa... que merda, mano. Sabe por que ele tem essa percepção de que R$10 é caro? É porque chegou um fotógrafo lá uma vez e ficou por um período de tempo ali fotografando o futebol e cobrando as fotos por R$6. Cada foto saindo por R$6. E aí... como a gente vai competir nesse caso, né? Tipo assim, caramba, fica difícil mesmo. Sendo que eu quero valorizar o trabalho da fotografia, mas vem um fotógrafo que ele diminui o valor das fotos do trabalho dele, e por isso a percepção dos clientes em relação aos outros fotógrafos vai ser baseado naquele fotógrafo que cobrou barato. Então, se aquele fotógrafo cobrou R$6 pela foto, ele quer que eu também cobro R$6 pela foto. E aí, isso é muito zoado. Isso é muito zoado pra todo mundo. Ah, viado, vai tomando cu, nós vai perder. Não tem jeito, não. Só um milagre aqui pra salvar a gente. Que isso, boy? Que isso, boy? Ah, eu errei o passe. Não. Meu Deus do céu. Que isso? Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Caralho, viado! Caralho, viado! Que isso? Que isso, mano? Ah, não! Caralho, inesperado, viado, inesperado. Só foi eu falar, mano. Só foi eu falar. Que isso, boy? Foi muito engraçado isso, mano. Calma aí. Deixa eu colocar no som aqui.
Caralho, a gente tava lidando com um campeonato, mané. Nem era um evite a derrota. Nossa, eu nem esperei. Eu nem. Cara, que campeonato é esse? Tá, vou abaixar um pouquinho o volume aqui pra vocês me escutarem. Tá, gente, e aí é foda, né? Voltando ao assunto lá. A gente tava cobrando acima de 10 reais antigamente. Aí chegou um fotógrafo e jogou o preço lá pra baixo e ferrou com todo mundo. Nossa! Nossa, não era pra... Nossa, que vacilo, mané. Ia dar mais uma assistência. Eu pensei que eu ia errar, na moral. Eu pensei que eu ia errar ali, viado. Nossa, a gente tomar o gol ali, melhor nem falar nada. Como eu tava falando, tem muita concorrência. Então tem esse fator aí, muita concorrência aqui na nossa cidade. Quer dizer, na minha cidade. É muito fotógrafo novo que quer cobrar barato para ser visível na área. Vai! Boa, moleque! Que isso, hein? De virada! Então tem isso, tem o fator concorrência, tem muito fotógrafo, mas tem muito fotógrafo iniciante, então isso prejudica também, porque por já existir a concorrência, a fotografia, o preço da fotografia, ela diminui. E aí, tendo fotógrafo iniciante, piora ainda mais. E aí, essa percepção do cliente de que a fotografia tá cara por 10 reais, sabe? São fatores que vão contribuindo para que o valor do nosso trabalho caia bastante. Então eu pensei nessa solução para mim. Eu não sei como vocês vão lidar com uma situação que nem essa, mas eu procuro me especializar em um nicho. Como eu falei, fazer fotografia só de futebol, fazer fotografia só de basquete, né? Claro que eu não vou depender 100% do basquete. Eu não consigo depender 100% do basquete ou 100% do futebol. Porque não dá pra sobreviver isso. Eu não consigo faturar somente com esses dois trabalhos. Eu tenho que fazer outros tipos de fotografia para render. Mas a questão é que, acho que a forma de nos apresentar, acho que a questão é essa. Então, eu tinha um perfil que era geral, como eu tinha dito inicialmente. Era um perfil de vários tipos de fotografia. E aí, o cliente, por ele ter meio que essa percepção de que não sabe exatamente o que o fotógrafo faz, o que ele é especializado, no que ele é bom, quebra muito, entendeu? Então, por eu me posicionar e me especializar em uma área, eu consigo subir o valor da minha fotografia. Que isso, boy? Eu consigo subir o valor da minha fotografia, entendeu? Joga pra cá. Meu, desse jeito não, porra. Caralho, era uma final, viado. Acho que se eu soubesse que fosse uma final, eu acho que eu não teria a calma e a tranquilidade para fazer aquelas jogadas. Então, olha aí, ó. Olha como foi importante eu ter a calma, eu ter a tranquilidade para fazer as jogadas do meu jeito. Porque se eu dependesse da pressão e da ansiedade para fazer logo o gol, provavelmente eu não teria feito essas jogadas e contribuído para que meu time fosse campeão desse campeonato que eu nem sei o que é. 3-2 de virada, moleque, de virada. Mais um pra conta aí. Eu vou assistir até o final, só porque tá emocionante aqui pra mim.